Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente iniciar a pintura, né, desse risco que a gente fez lá no último vídeo, e eu vou pintar dele essa parte, tá bem? Nosso vídeo hoje a gente vai pintar essa parte. Vamos ver esse primeiro passo? Eu vou começar aqui a minha pintura passando branco, olha só. Vou vir aqui com branco e sépia, tá? Só que eu quero deixar uma base aqui, ó, pra cá, pra fora do meu trabalhinho com branco. Pode estar usando aí incolor branco, fazer uma base toda com incolor, depois vir colocando o branco. Eu vou colocar apenas o branco e o sépia inicialmente. Fazer aqui uma porção, porque não vai ser diferente. O pedacinho que eu fizer aqui, de sépia para depois, vou colocar logo o branco. Será tudo igual. Aqui eu quero deixar esse branco esfumaçado aqui pro lado de fora. E a parte de dentro, vou pintando mesmo, tá? O tecido que tô usando hoje é popelinho. Agora, deixa eu pegar o sépia. O sépia eu tenho cuidado de pegar assim mais na quininha do pincel, pra eu fazer o contorninho direitinho. Aqui. Deixa eu trazer para cá. E deixa eu esfumaçar assim aqui um pouquinho. Porque aqui serão umas flores e batidinhas e vai se emendar, né? Essa coisa fundo e flores vão se emendar. Então, eu vou esfumaçar um pouquinho aqui pra cima. E vou trazendo. Aqui eu nem tenho colocado o branco ainda, mas não tem problema não, viu? Aqui, ó. Fazer o contorninho direitinho. E aqui a gente começa a perceber, né, que vai ficando manchado. Olha só, a separação sépia e branco. Mas não se preocupe com isso não, a gente dá um jeitinho. Tirar o sépia do meu pincel, pegar só o branco e vou vir aqui. As emendas, nessa hora, a gente deixa elas bem feitinhas. Dá pra gente sair deixando bem feitinho, tá? Aqui. Por aqui. E essa parte aqui, eu vou deixando ela dessa forma, tá bom? Aqui, olha, isso aqui não tá pronto ainda, porque quando a gente pintar as nossas frutas e a taça e tudo mais, certamente a gente vai sentir uma necessidade de profundidade, tá bom? E isso a gente só vai sentir a total necessidade quando a gente pintar tudo pra gente ver, né? Aí a gente pode vir até com preto aqui, ou mais sépia, enfim. A gente vai trazendo um pouquinho do tom escuro até ganhar toda a profundidade que necessitarmos. E aqui eu vou levando o branco por essa região. E venho com o sépia, né? Aqui vou esfumaçar um pouquinho. Eu vou trazer pra cima do branco. Quando mancha não tem problema, pega mais branco que ele vai resolver. Aqui eu quero um pouquinho mais de branco para sumir isso aqui em cima do tecido. Esfumaçar.
Esse trabalhinho, gente, eu vou fazer aqui, vou fazer por aqui, por todos esses lugares. Eu só gosto de fazer essa região aqui final, porque eu tinha muita dificuldade, tá? Aí, então, eu gosto de fazer pelo menos um ladinho junto com vocês, para vocês verem, terem uma noção maior de como, né, fazer isso aqui. Aqui eu vou esfumaçar pra cá, aqui eu vou esfumaçar pra fora. Eu não havia colocado base com branco, mas não tem problema não. Tanto faz você colocar primeiro o branco ou o sépia. Você pode estar usando aí no lugar do sépia, terra queimada, marrom, rústico. Aqui é só uma ideia, né? Esfumaçar aqui pra cima. E vamos agora só com o branco aqui fora, pra gente sumir, né, a tinta em cima do nosso tecido. Deixa eu tirar o restante de sépia, lavar o pincel pra tirar o restante de sépia do meu pincelzinho, pra eu usar só o branco. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá pra tirar a sombra. Aqui eu já neutralizei. E vou descer, né, neutralizando também a minha pintura por aqui. Por aqui. Bom, agora eu vou pegar um pouquinho de sépia. Passar aqui. A gente tem uma florzinha que a gente pode encostar ela no chão ou pode dar a ideia de que ela, né, tá afastada do chão. Só a sombra dela que está aqui. Eu vou fazer, gente, os dois lados, né, assim. Só branco, só sépia. E eu volto pra gente dar continuidade à nossa pintura. Tem uma coisinha aqui, gente, que eu queria que vocês vissem. Aqui, olha, essa parte aqui atrás toda eu enchi com sépia, viu? Aí, aqui pra parte da frente, eu vou começar a trazer o branco, mas diferente, né, dos outros lugares. Eu preenchi um grande espaço aqui, né, com o sépia. Sépia puro. Aí, agora, eu vou começar a trazer o branco aqui pra frente. Deixa eu tirar aqui o sépia do pincel. E pegando só o branco. Deixa eu fazer esse pedacinho aqui, porque ele é um pouquinho diferente. Aqui. Aqui eu vou levar o branco um pouquinho para trás. Mas, claro, eu preciso trazer aqui, olha, um pouquinho do sépia. E esse sépia, ele vai escurecer um pouquinho para cá.
E depois a gente vai ver a necessidade de se escurecer mais isso e onde, tá? Mas só depois. A parte aqui de trás, eu vou seguir do mesmo jeito. Colocando branco. Eu não vou usar, assim, tons diferentes, tá bom? Porque a gente vai pintar aqui, ó, essas flores de batidinhas. Aí, elas vão fazer um acabamento por aqui. Aí, não precisa estar usando um monte de cores. Eu vou deixar, né, parte de fundo, de sombra, com sépia mesmo. Se você quiser mudar o tom aí na sua casa, pode mudar, não tem problema nenhum. No caso, assim, o chão de uma cor, o fundo de outra, tá certo? E eu também não vou estender demais para esse fundo, não. Aqui eu venho com sépia. E vou trazendo uma sujeirinha. Não leve muito sépia, viu? Deixa eu vir trazendo por aqui. Pra gente ganhar um toque mais escurinho, mais sujinho, mais amarelado aqui atrás. Toda essa região aqui, olha, faz parte de um fundo. E vai ficar tudo pintado mesmo. Aqui a gente encosta na folha. Passar até uma sujeirinha aqui de branco. E aqui eu venho trazendo sépia, que eu vou esfumaçar ele pra cá, porque a cor da flor vai subir um pouquinho aqui, viu? E aqui eu vou levando sépia. Por aqui. Olha, gente, aqui a gente já poderia ir fazendo fundo pra tacinha, mas eu vou deixar ela pra gente fazer só ela depois de falar direitinho sobre isso, já que o interesse é a tacinha. Aqui, vou passar o branco aqui atrás, por aqui. Isso tudo são espaços vazios, né? Deixa eu passar aqui. Vou subir o branco até... Porque o branco, ele só vai ajudar, né, pra gente espalhar o sépia. E deixar esse tom mais fundo lá atrás. Aqui, ó, vou deixar mais escurinho. Aqui eu vou deixar mais escurinho. E vou suavizando, né, conforme vai subindo. Porque eu não vou pegar mais tinta, eu vou limpando o meu pincel aqui em cima desse branco, tá? Olha só. Aí, assim, a gente começa a finalizar o nosso fundo. Essa suavidade que a gente vai ganhando por aqui, a gente acaba finalizando a parte fundo. Aqui embaixo eu vou deixar mais escuro. Por aqui um pouquinho também. A melancia, eu vou começar
aqui, vou encher isso aqui, olha, vou enchendo isso aqui com tangerina, tá? Vou trazendo aqui o tangerina, mas eu não vou encher de tudo, não. Essa região aqui vou deixar de fora. Olha só como eu enchi, né? Deixei essa parte assim toda irregular. E vou terminar de preenchê-la com verde glacial. Deixa eu lavar meu pincel, pra não ficar tudo muito manchado de tangerina. Aqui, o verde glacial puro nessa parte de baixo. E daí, eu venho trazendo aqui pra cima, pra emendar as tonalidades. Pode deixando irregular, viu? Não precisa fazer uma emenda muito bem feita, não pode manchando também, não tem problema não. Aqui, essa região. Pronto, aqui pra baixo, eu penso que já esteja bem manchadinho. Continuando pra essa parte aqui de baixo, pegar verde pântano, pincelzinho número 2. E vou vir aqui, fazendo o contorno. Tá escuro, se perde um pouco, mas é assim mesmo, tá? Agora, a sujeira do pincel, eu vou subir um pouquinho por aqui. Manchando esse verde glacial. Um pouquinho mais do verde. Glacial, no caso. E essa melancia que tá lá atrás, um cantinho mais escurinho, vou deixar aqui o verde pântano assim, mais marcadinho, tá? Agora, vamos pegar um pouquinho de vermelho, vermelho tomate, vermelho escarlate, vermelho mais escurinho. E vou sair marcando um pouco. Manchando mesmo, tanto mais aleatório. Lateral, deixando um pouquinho irregular as bordas. Manchando pelo meio, principalmente os lugares onde tem sementes. Deixa eu marcar um pouquinho assim. Isso aqui é o verde glacial, tá? Que eu peguei. Fazer uns risquinhos por aqui por cima, as marquinhas. Também bem aleatório. Deixa eu clarear um pouco mais aqui. Marcar mais forte. Aí, depois eu venho apagando, né? O tom que é para aparecer, de fato, é o vermelho. Não é branco, não é... Até porque tem melancia mesmo, né? Amarela, polpa amarela. Mas não é o caso aqui. Deixa eu pegar um pouco, assim, a tinta um pouco mais escuro, vermelho profundo. Eu quero intensificar um pouquinho, que assim, ó, cantinhos de semente. Não precisa ser todos os lugares não, tá? Mas alguns cantinhos precisa mesmo uma profundidade. Aqui.
E aí, a gente vem com o preto para fazer as sementinhas. Na melancia, a gente encontra sementes mais clarinhas e sementes mais escuras. Preto, né? Preto bem marcado. Deixa eu colocar aqui uma clarinha aparecendo, pedacinho. Toque já do preto aqui. Aqui eu vou colocar só um pedacinho, pretinho aparecendo, que eu vou colocar ela aparecendo bem. Aqui só a marquinha, ela tá assim meio lá embaixo, lá atrás. Marcar um pouquinho isso aí. E claro, eu vou colocar um brilhinho para essas que estão assim, bem fora, né? Bem... Deixa eu deixar essa aqui mais marcada. E eu vou colocar também os brilhinhos para ela. Deixar aqui a sombra de uma sementinha lá atrás. Pronto. Só quero colocar um pouquinho de profundidade aqui. Aqui. Um pouco de profundidade aqui também. Para a pintura desse outro pedaço, eu vou fazendo o mesmo processo, tá? Eu vou encher tudo isso aqui com tangerina, até chegar perto desse risquinho. Não vou cobrir esse risquinho, não. Outra coisa, quando você passar, né, esses risquinhos aqui, aí você busca deixar esse aqui, assim, mais suave. Eu deixo assim, bem marcado, para que você possa ver direitinho em casa, tá? Mas depois na pintura acaba ficando assim, ó, aparecendo. Então, é melhor fazer eles mais, assim, bem mais suave. Olha só o quanto pintei. Esse restante, eu vou aqui lavar mesmo o pincel, tá? Deixa eu tirar aqui o excesso do tangerina ou do vermelho. Você pode estar usando aí um vermelho, vermelho que você tiver, viu? E venho aqui com o verde soft. Se você não tem esse verde, pode usar o branco, não tem problema não. Aí, essa parte aqui de baixo eu vou preenchendo com verde e a parte de cima eu venho trazendo assim, mas pra manchar mesmo, a ideia é manchar. Aí, eu venho até trazendo assim, mais batidinha, meio... Eu não tô muito preocupada com como vai ficar isso aqui. Olha só. Pronto, eu já fiz uma bela mancha aqui, isso? Agora, vamos no movimento circular. Para ir unindo essas tonalidades. Aqui tem tinta ainda no meu pincelzinho. E eu vou subindo esse tom verde bem esbranquiçado por aqui afora. Essa melancia, ela não tá aquela melancia muito vermelhinha, muito madura não, né? Agora, deixa eu pegar um pouco do tangerina e vir fazendo o caminho contrário. Aqui.
e continuo aqui, manchando mesmo, né? Você vê que eu não tenho aquela preocupação de alisar demais. Essa parte eu deixei mais esbranquiçada. E aqui, olha, nessa quininha aqui, eu vou acabar trazendo um pouco mais de luz. Você tá vendo como fica, né? Aqui, se você passa o carbono muito forte, o grafite, que foi o meu caso, aí fica assim, ó, fica bem marcado. Aí depois a gente sai pintando e o tom continua aparecendo ainda bem marcadinho. Aí o que eu digo, na hora de você passar aí na sua casa, passe mais suave, eu passo forte assim, para que você, aqui no vídeo, consiga ver direitinho. Agora, eu vou pegar aqui um pouquinho de verde pinheiro. Vou fazer aqui, olha, contorninho com verde pinheiro. Contorninho bem simples. Mas esse contorninho, ele será aquele contorno esfumaçado. Então, primeiro eu tô aqui fazendo o contorno. Depois, eu vou esfumaçar um pouquinho esse contorninho. Em alguns lugares, pode deixar mais forte, outros lugares mais suave. É o mesmo processo do vermelho, viu? Aqui, ó, que eu vou subir até um pouco mais marcado. E eu quero que você também observe uma coisinha. Para cá, eu tô deixando mais escuro, aqui em cima, eu tô deixando mais suave. Minha pinturinha. Pronto, deixa eu tirar as tintas do pincel, lavar novamente. E vou pegar, olha, um pouquinho aqui do verde soft. Nesse momento, posso estar pegando até branco, né? Pra deixar mais... assim, mais marcado. Mas eu vou colocar o verde mesmo. Aqui, marcar um pouquinho mais. E deixa eu pegar agora o vermelho profundo. Vou pegar vermelho profundo mesmo, já aquele escuro. Aqui na parte de baixo, eu já venho colocando a porção dele. Essa parte que vem de encontro ao chão. Vou manchar um pouco. Minha melanciazinha também. Principalmente os lugares assim, ó, onde tem a sementinha. E eu quero escurecer um pouquinho esse lado aqui, ó. E contra essa luz. Eu quero fazer assim uma sombra, mas uma sombra assim mais, sabe, meio falhadinha, não um risquinho muito certinho, não. Aqui vou marcar um pouquinho. Tudo bem manchado. Agora, deixa eu pegar o preto. Aqui em cima eu vou colocar assim uma marquinha. Fosse uma sementinha, né? Aqui eu vou colocar mais expressivo. Aqui, por exemplo, eu vou colocar uma semente bem... aqui, mais marcada. E aqui ela mais tanto escondidinha, mas vou tirar assim uma sombra, complementando ela. Aqui com o verde, o próprio verde soft, colocar uma luminosidade aqui. Aqui eu vou marcar um pouquinho. E até aqui em cima também, deixa eu
gastar um pouquinho o pincel, eu vou colocar também uma luminosidadezinha. Deixa eu arrumar. Esse pincel tá grande, viu, pra fazer isso aqui. Aqui seria o número 2, eu tô aqui com o número 8. Vê o tamanho, né? Deixar uma marquinha assim mais escurinha. Só dá a entender que tem, né, um pedacinho de melancia lá atrás. Distribuir umas luzes. Para essa região. Aqui, nesse contorno, vou cobrir um pouco. Por aqui eu vou distribuir um pouquinho. E vou deixar hoje a minha melanciazinha dessa forma. Agora, eu vou pintar os cajus, tá? Eu vou iniciar aqui com o verde soft. Aqui, essa parte aqui de luminosidade. Passando aqui o verde soft. Vou pegar aqui melão e vou já fazendo a emenda. Pra que não fique assim manchado, né? Aqui o melão. Eu vou colocar um pouco mais de luminosidade aqui em cima, com o soft, verde soft. E vamos continuando com o melão. Vai sempre deixando um tom esfumaçado, porque assim ele se emenda melhor o outro, tá bom? Pronto. Agora, por aqui, deixe eu crescer o tom melão. Vou deixar de fora as minhas flores e não vou esfumaçar para cima das flores. Vou descer um pouco aqui o verde soft, nessa região bem aqui em cima. E vou terminar todo o restante com o melão. Tudo aqui agora, mas a preocupação primeiro são as emendas dos tons, né? Porque se um seca, o outro não emenda direito, fica manchado. Agora, eu vou pegar aqui um pouco de caramelo. Aqui, olha, quase nada. Aqui, uma porçãozinha já maior. Deixa eu trazer uma quantidade maior aqui. E por aqui eu vou colocar também uma porçãozinha mais expressiva. Deixar assim meio riscado. E deixa eu passar um pouquinho aqui. Eu gosto de deixar assim nas pinturas do caju umas nervuras parecendo mesmo, tá certo? Mas eu vou pegar aqui
um pouquinho de verde oliva. Deixa eu passar um pouco aqui. E deixar esse toquezinho verde vir pra cima da polpa mesmo, né? Aparecer também. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar bem essa tinta. Aqui embaixo. E por aqui com umas fibras mais fortes. Com esse verde. Agora, eu vou pegar branco. Nós estamos usando aí de luminosidade o verde soft. Mas agora, eu vou pegar um pouco de branco e vou distribuir aqui em cima, no lugar de luz. Vou distribuir assim meio manchadinho mesmo, tá? Não vou emendar demais, não. Trazer mais assim. E vou deixar um pouco manchado por aqui por cima. Aqui também eu vou colocar uma porçãozinha. Pronto. E agora, vamos fazer a polpa desse outro, tá? Depois a gente pensa na castanha, mas agora eu vou para essa polpa. Vou começar aqui, olha, novamente, com o verde soft. Vou espalhar uma boa porção. Pegando aqui o melão e já seguindo. Aqui eu vou encher tudo com melão. Essa região aqui de dentro também, tá indo lá para trás. Aqui embaixo. E vou trazendo isso aqui pra frente, né? Porque como tá lá atrás, então, lá embaixo de tudo isso, as luminosidades, elas estão mais presentes aqui. Então, aqui eu vou colocar, né, o meu verde soft. E vamos pegando também o melão. Importantes são as emendas. Aqui o pincel, ele tá sujo de verde soft, aí fica mais suave, isso é bom. E pra cá eu vou colocar só melão mesmo, puro. Preciso que fique mais escurinho. Pronto. Agora, deixa eu pegar aqui o verde oliva e vou colocar aqui atrás. Fazendo aqui essa curvaturazinha. Não emenda, não precisa emendar demais não, pode deixar assim meio riscadinho, tá certo? Não demais, tá bom? Mas pode deixar umas porçõezinhas. Aqui eu vou escurecer um pouco a parte de baixo.
Se manchar um pouquinho o chão não tem problema, porque a gente não terminou isso ainda, né? Não tá terminado. Esse cajuzinho eu vou deixar ele mais verdinho. Mas eu vou usar um pouco do caramelo também, tá certo? Aqui, ó. Aqui vou colocar também uma porçãozinha. Aqui nessas curvaturazinhas assim tão marcadas. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais marcado e vou trazer também um toquezinho do verde oliva junto com o caramelo. Porque eu quero uma sombra mesmo voltando para o chão. Deixa eu passar aqui um pouquinho do caramelo. E eu quero branco. Deixa eu tirar os tons do meu pincel, que tem umas outras tonalidades aparecendo. Aqui eu quero branco mesmo. Aqui. Um pouquinho aqui. Pronto. Agora, vamos pensar nas castanhas. Só que eu quero intensificar um pouco aqui, olha. Essa sombra aqui atrás precisa de profundidade. Deixa eu pegar junto o verde oliva e o caramelo para dar um tom mais escuro aqui atrás. Um pouquinho de caramelo aqui. Pronto. Para a castanha, eu vou começar aqui o preenchimento com cinza, cinza mesmo, viu? Deixa eu passar aqui o cinza, trazê-lo por aqui. E eu vou terminar minha castanhinha aqui, olha, com caque. Deixa eu passar aqui. Terminar essa parte aqui de baixo. Vamos emendar os tons. E deixe eu trazer um pouco mais do cinza por aqui. Deixar aqui esse tom meio acinzentado, né? Mas eu vou trazer sombra. Sombra eu vou trazer com sépia. Aqui. A sombra bem marcadinha. Essa região aqui de baixo, eu vou deixar essa sombra bem marcada. Vai parecer que se emendou chão e castanha. Tem problema não, viu? Depois a gente ainda vai terminar isso aqui. Porque a gente já tá percebendo que tá ficando suave essa parte fundo. Então, o que que a gente vai fazer? Vai ter que aprofundar. Vai caber um preto aqui. Então, vai separar tudo isso, se emendar um pouco, não ligue não, tá bom? Aqui dentro, eu vou colocar um pouco do sépia. Dando uma aprofundada nessa região.
E vou emendar um pouco aqui, mas não precisa emendar demais não, tá certo? Deixa eu marcar, manchar um pouquinho, que ela geralmente tem umas manchas mesmo. Agora, deixa eu pegar aqui o branco, pra gente trazer luminosidade pra essa região, pra esses 3 pontos. Aqui. Pode deixar assim, meio manchadinho, viu? Precisa você emendar demais, não. Aqui. E pode colocar até um brilho. Deixa eu emendar um pouquinho esse brilho, porque eu não quero ele muito solto por aqui, não. Essa região aqui, trazer uma luminosidadezinha pra ela. E quanto a isso, eu vou aqui, ó, trazer um pouquinho do sépia aqui em volta. Aprofundando esse em volta. Pronto, a castanha eu vou deixar dessa forma, essa daqui. Essa outra, deixa eu colocando aqui o cinza, e vou deixar ela mais cinza ainda. Trazer o cinza aqui. A base, não é? A base da nossa pintura. Vou trazer o cinza aqui. E vou terminar o restante com o caque. As duas eu vou fazer no mesmo tom. Eu já pintei castanha de tantos tons. Agora, eu quero trazer a sombra. Essa sombra tem assim, essa porção da polpa, né? Que fica mais saliente, então, a gente pode ir deixando uma sombra também mais marcadinha. E a região voltada para o chão, pode marcar também bem a sombra. Aqui. Pronto. Deixa eu colocar a luz aqui. Aqui. Deixa eu acentuar um pouquinho aqui assim. Uma sombra aqui. E luz por aqui. Aqui dentro eu também vou colocar uma pequena... É como se fosse uma cicatrizinha que tem para essa região da castanha. Vou deixar a minha castanha dessa forma, tá bom? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de sépia para misturar melhor esses tons que tá meio falhado. Pronto. Para as folhas, eu vou sair fazendo o preenchimento com verde musgo claro. Vou preencher a folha inteirinha, tá bom? Tudo. Aí, eu volto pra gente começar a detalhar. Olha só. Vou pegar um pouquinho de verde oliva. Olha, gente, a cor aí da sua casa, né? Se você não tem esse tom,
você vai pegar aquilo que você tem. Por exemplo, você pode estar enchendo a sua folhinha com o verde soft, que é uma cor mais fácil de a gente encontrar. Se você não tem verde soft, não tem o verde musgo, claro, pode encher também com o amarelo bebê, pode encher com marfim, com palha, vai dar certo, tá certo? Um tom assim mais que fuja um pouquinho de folha. Agora, com o verde oliva, que pode ser substituído pelo verde pinheiro, você vai sair colocando mais para essa região assim de baixo, assim mais marcado, porque de fato tá voltado para o chão, fica mais escurinho, mais sombra. Eu vou sair subindo esse verde oliva, olha, pela região de nervuras mais fortes, aquelas nervuras mais marcadinhas. As laterais eu vou deixando mais suave. Essa região aí de dentro, eu vou escurecer também, dar logo uma separação, né, da dobrinha e a parte de dentro da folha. Observe que eu tô puxando bem esse verde oliva. Eu quero fazer uma folha assim com um tom mais clarinho, principalmente que tá mostrando mais a parte de baixo. Agora, pra gente vir fazendo um acabamento aí, eu vou pegando branco, vou colocando aí por essa lateral e vou puxando para cima da minha folhinha. A gente vai puxando curtinho pra gente não perder os outros tons, né? Não trazer demais para a região de sombra. Pega aí um pincel número 6, um 8, se bem cortado e lixado, para fazer esse trabalho. Se você achar o preenchimento, né, um 6, um 8 tá bom. Mas o acabamento, se você tiver tendo dificuldade, pode pegar até o número 4, tá certo? Olha o quanto de branco eu vou colocando e onde eu vou colocando. O seu tecido tá branco, não tem nada atrás aí, um fundo, você não se preocupa. Veja que o meu tecido é branco e ele tá aparecendo direitinho. Se você acha que tá se perdendo muito o tom branco em cima do tom do seu tecido, continue colocando branco, não se preocupe com isso, porque a gente vai fazer uns contorninhos ainda por aí, então vai aparecer direitinho, viu? Eu vou colocar esse branco por todo em volta, né? Aí, olha, as bordas da minha folhinha. A parte de baixo não, porque é a região onde tem a nervura, onde fica mais sombra. Pegue tinta só na quina do pincel, que vai ajudar você a fazer isso aí, tá certo? Pincel menorzinho, 4, 6. E pode puxar um pouquinho, deixando um pouco riscado, não precisa emendar essa tinta demais não, tá? A pontinha pode deixar assim, que depois a gente, no contorno, a gente faz ela. O nosso guia de cores para as nossas folhinhas será assim, um pouquinho a cor mesmo. Vou colocar o verde musgo, claro, o branco e o verde oliva. Já basta para a gente fazer nossa folhinha, tá? Com o verde oliva, eu vou vir, ó, detalhando. Agora, eu venho com ele fazendo os detalhezinhos. Aprofundei um pouquinho mais aí, fiz o contorninho nessa parte de fora. Vou puxar minhas nervurinhas. Tô escurecendo levemente um pouco mais essas regiões aí que eu preciso, onde eu vou colocar minhas nervuras. E as minhas nervuras vou colocando-as com um pincelzinho chato. Mas, se você tiver dificuldade, pega um pincelzinho 0, tá certo? Se quiser colocar com um pincel chato, coloque, se você tiver facilidade, coloque com o pincel que você estava pintando mesmo. Se não, pega um pincelzinho 2, um pincelzinho 4, bem cortado e lixado, que vai lhe ajudar. Tinta só de um lado do pincel. Se a nervura ficar grosseira, você não gostar, passe o pincel retirando o excesso de tinta e faça novamente. Não precisa deixar, né, de forma que você não goste, uma forma que você não goste. Agora, eu venho com os contorninhos que falei, pincelzinho 0 para fazê-los. E outra coisa, você não precisa contornar a sua folhinha inteira. Você sai colocando uns contorninhos falhados, cantinhos sim, cantinhos não.
por essa borda, a parte de fora da folha, viu? Aí, eu tô melhorando também as minhas nervurinhas. E olha como ela já se sobressai, né? Com esse pouquinho assim de contorno, ela vai ficando bem mais visível, bem mais detalhada em cima do nosso tecido, separando a folhinha, essa parte branca dela, do branco do tecido. Nessa hora, você pode ir deixando bem regular esse contorninho. E para nossa folhinha, será apenas isso. Aí, você vai olhando a sua folha e vai vendo se precisa colocar um pouquinho mais de contorno, onde, se tá bom, né, as nervuras, se você quer colocar mais um pouquinho, até ficar ao seu gosto. Aí, eu só tô deixando mais fininha, uma nervurinha que ficou mais grosseira. Aí, a gente vem com um pincelzinho chato e dá pra arrumar ela, afinar mais ela, deixar mais estreitinha. O cabinho, gente, toda madeirinha aí, eu vou pintar também com verde oliva. Tudo, vou encher com verde oliva. Aí, pode vir com o branco, colocando um pouco de luminosidade. Essa luminosidade serão manchinhas, vai sair manchando por aí, tá certo? Vamos distribuindo umas manchinhas em cima dessa madeirinha. Tá vendo como é tranquilo de fazer? A gente procura deixar a luminosidade para a parte de cima, ou seja, as manchinhas colocadas para a parte de cima. A nossa segunda folhinha será feita do mesmo jeito. Vou preenchê-la inteira com o verde musgo claro. E a gente vai vir com o verde oliva, né? Colocando umas sombras, principalmente para a região de baixo. Vai ser uma questão de observação. Você vai olhar onde eu estou escurecendo. Essa folha eu poderia estar usando até aí um verde folha, verde musgo, com um verde pântano. A única coisa que iria mudar, né, seria a tonalidade, porque a colocação da tinta é a mesma. Por exemplo, poderia estar fazendo uma base aí com verde folha, com o verde musgo e fazendo uma sombra inicial com verde musgo e reforçando ela e detalhando a minha folhinha com verde pântano, por exemplo. Bom, essa folhinha, né, ela tem uma abertura, assim, ela mostra a parte de cima bem mais marcada. E eu vou trazer, gente, um pouquinho de tijolo para nossa folha, tá bom? Eu disse que ia colocar o quê? O que é de cores da folha seria o verde musgo claro, verde oliva e branco. E fiz assim nessa de cima. Essa de baixo, eu vou colocar um pouquinho de tijolo, pra gente incrementar um pouquinho. E para você ver um pouco, assim, um toque diferenciado que a gente pode estar dando para as nossas folhinhas de uva. Você pode colocar ou não. Você pode fazer essa aí de baixo do mesmo jeito da de cima, tá certo? E se você quiser colocar, mas não tem o tijolo, você pode estar colocando caramelo, siena natural, mostarda, ocre ouro, pode estar substituindo por outros tons. Aí, eu vou continuar com o branco, eu não vou colocar, né, fazer as bordas da minha folhinha inteira com o tijolo, o tom tijolo. Só um toquezinho, queimar um pouquinho a pontinha aí, principalmente para essa região. Mas posso colocar até mais nessa outra parte maior que tá aí aparecendo. A colocação desse branco e desse tijolo é do mesmo jeito que fizemos, né, na folhinha de cima. Olha só, vou colocar mais um pouquinho aqui. A parte de baixo da folhinha, essa que eu estou trabalhando agora,
A parte de cima dela, a parte de dentro, né? É a parte que nós estávamos trabalhando anteriormente. Você vai fazendo esse contorno irregular e vai puxando essa tinta, emendando ao que já está aí. Essa emenda você pode deixar riscada, mas como se trata de uma folha de uva, dá para emendar, fica melhor, até que fique mais emendada essa tinta, né? Você pode fazer toda essa região aí com tijolo, ou você pode fazer assim, colocando branco. Queima só um pedacinho, né? Uma parte da lateral da folhinha. Veja que eu tô puxando bem esse branco aí, mas eu tô respeitando a região onde eu coloquei o verde oliva. Se a gente puxa demais, a gente perde a sombra. Se você puxar, de repente puxou demais o branco, acha que sumiu o verde oliva que você colocou, é só pegar um pouquinho mais, tá? A gente precisa ter, né, um pouco de sombra aí para essa região. Aí eu tô colocando as nervuras com um pincelzinho chato mesmo. Qualquer coisa, você pode estar arrumando a nervurinha com o pincel zero, viu? Se você não gostou, você pode estar apagando até elas fazendo com o pincel zero. Aí, a parte de dentro da nossa folhinha. Se ficar larga a nervura, você apaga um pouquinho. Ou pode apagar totalmente. Os contornos, para essa folhinha também precisa existir. E o contorno eu vou colocando com verde oliva, igual eu fiz na nossa primeira folhinha, tá certo? Independente de ter essa parte com tijolo ou não. Até porque você vai colocar, se você quiser, aí na sua casa. Mas, independente da cor que você usar, é bem tranquilo a colocação, né? Veja que eu coloquei o tijolo fazendo esse acabamento da borda e só emendei. Não teve nada assim de diferenciado, de difícil pra gente tá fazendo aí na nossa folhinha. Olha só, o contorno deixa ela bem visível, né? Ela parece bem melhor. Vai para trás das uvas, para dentro da taça, o cabinho de sustentação dela. Aí, agora você vai olhando onde você quer, né, colocar contorninho, se você quer colocar mais nervurinha ou arrumar alguma com esse pincelzinho zero. E vamos, então, para as folhinhas agora do caju. Fizemos da uva, agora vamos fazer a pintura da folhinha do caju. Estou iniciando aí com branco. Vou pintar uma boa porção dela com branco. Pode estar usando aí o verde soft no lugar do branco, tá certo? Isso aí, gente, é o verde musgo. Vamos emendar bem o verde musgo e o branco pra gente já ter uma delicadeza maior, né? Suavidade para nossa folhinha. O verde musgo, ele é um verde bem marcante, não é? Ele chama bastante atenção, acho ele forte, cor mais quente. Então, eu gosto de dar uma misturadinha nele com outros tons. Nada impede que faça com ele também. Várias folhas pedem mesmo, né? Esse tom mais forte, mais folha. Eu vou usar aí também, por enquanto, o branco e o verde musgo. Mas a gente vai usar também os tons mais escurinhos. Vou pegar o branco para emendar melhor essas duas tonalidades. Se você não quer manchado, né, você vai passando bastante o seu pincelzinho, que vai dar uma emenda bem melhor. E eu vou puxando aí esse branco pra cima do verde,
e vice-versa, para eu tirar a cor branca da minha folha. Suave, porém não branca, né? Veja que por toda parte aí a gente ganhou um tom mais esverdeado. Isso aí é o tijolo, viu? Novamente. Lembrando que pode ser substituído pelo caramelo, nesse caso cerâmica, siena natural. Olha os pontos onde eu vou distribuindo. Eu não vou deixar riscada a minha folhinha, né? Pra fazer as emendas melhor feitas, vamos assim dizer. E aí, a gente já tem profundidade até para nossa folhinha, né? Só com o verde musgo mesmo. Mas eu vou pegar o verde pântano e vou acentuar um pouco mais alguns pontos. E a folhinha do caju, ela pede um pouco de nervura. Mas eu não vou fazer uma folhinha muito detalhada não, tá? A emenda dos tons e a ideia de nervurinhas já vai bastar. Até porque a colocação aí do verde pântano já nos traz, né, um pouquinho de ideia de espaço de nervuras. Um pouco de luz, branco novamente. Claro que não vai ficar dessa forma assim, né? O branco eu vou emendar, mas é porque quando a gente vai espalhando ele já vai fazer uma separação, deixando o canto das nervuras aparecer bem. Olha só, vamos esfumaçando isso aí. Primeiro eu marquei os pontos que eu queria, em seguida eu venho unindo as tintas. Pronto. A nossa folha a gente pode deixar ela dessa forma, tá? Mas pode colocar nervura mesmo. Aí o cabinho eu vou pegar o verde pântano para pintar ele. Vou subir, pincelzinho número 0, e vou puxar assim umas nervurinhas por aí. Nervurinha mais escurinha, poderia ser mais clara também, poderia estar colocando com o branco. Não o cabinho, mas as nervuras sim. Poderia estar colocando com um tom mais claro, como por exemplo mostarda. E essa minha folhinha vai ficando dessa forma. Eu tô só esmagando um pouquinho, né, esse contorno que fiz com o pincelzinho 0. Para ele se emendar melhor ao que já está aí pintado, não ficar aparecendo uma tinta solta aí em cima. Os contornos laterais são bons de ser colocados sim, mas não precisa contornar lado a lado a sua folhinha. Essa outra, né, o guia de cores para nossa folha, nossas folhas de caju, será esse. Já está formado. Branco, verde musgo, verde pântano. Aí eu já vou direto com o pântano escuro, né, gente? Mas eu já vou direto com ele. E também nós temos o tijolo, que a gente pode ou não colocar. Não há necessidade de colocar para todas as folhas, tá certo? Primeiro, a gente vai se preocupando com a emenda dos tons das tintas que vamos usar na base, no preenchimento da folha inteira, tá? Porque se a gente não emenda agora enquanto as tintas estão úmidas, depois vai ficar manchado, muito manchada a emenda, não fica bom. Essa região aí de baixo, como está encostando aí atrás, né? Tá atrás do caju, encostando no caju. Então, eu usei o pântano mesmo. Para a parte de cima, aí a gente já tá livre, a gente já usa o verde mais clarinho.
pintura da folha, pegar aí um pincel 6, 8. Penso que um pincel 8 tá bom para essa folha, que ela não é grande demais. Começando aí com o branco. E vamos então para o verde musgo. É só preenchimento e emenda mesmo para já. Até porque as folhinhas, elas são simples, elas não têm muitos detalhes, não vai para um lado mais realista. Olha só, peguei um pouquinho do tijolo. Vamos emendar tudo muito bem. O tijolo, ele tá fazendo parte aí da base, diferente da de cima, não foi que a gente colocou como detalhe depois. Aí não, ele já preencheu um pedacinho da nossa folhinha. E eu vou colocar um pouquinho mais também. Passar um pouquinho aí. A folha do caju, ela cabe bem esses tons de cerâmica, de terra queimada. Também fica bom na folha do caju. Tijolo, caramelo. Até o siena, mas eu gosto mais desses tons mais pro marrom. Já trouxe a ideia de nervuras, agora eu vou trazer o branco. Marcando partes de nervura nessa região de cima. A de baixo você viu, né? Eu usei o verde pântano, verde mais escurinho para marcar a ideia de nervuras. As partes, assim, da separação entre uma nervura e outra da folha do caju, elas são bem marcadas. É bom a gente colocar mesmo. Branco, um tom mais escuro, né? Fazendo marcações. Essa daí, ela ficou mais marcadinha ainda. Chegando nesse ponto, né, a gente observa que a gente precisa dos contorninhos. Aí, vou fazer o cabinho novamente com o verde pântano, vou trazer os contorninhos de nervuras com o pântano também. E no em volta a gente pode colocar um pouquinho, né, de contorno. Nunca contornar a folha inteira. A não ser que seja um desenho infantil que peça algo assim. Eu gosto de colocar com um pincelzinho 0, mas como fica mais grosseiro, a tinta fica mais solta em cima do nosso trabalho, aí eu gosto de vir com um pincelzinho chato, depois esmagando um pouquinho esses contornos que foi feito a nervura, o em volta eu deixo. Porque fica assim, ó, muito marcado, né? Quando a gente coloca com o pincel 0. A gente passando um pouquinho o pincelzinho chato, a gente parece que emenda melhor. A nervurinha fica bem mais agradável ao olhar. Parece que começa a fazer parte da folha, não é algo ali jogado em cima da folha. Pronto, a minha folhinha fica dessa forma. Agora, eu vou fazer a pintura dessas flores. Gente, eu vou fazer a pintura desse cachinho com vocês e apenas desse, porque todos os demais será feita a pintura do mesmo jeito, tá? E eu vou usar aí, olha, sépia para fazer isso aí. Tá certo, não é tom de flor sépia, mas é tom de sombra. Então, a gente olha e diz, nossa flor é branca e tem uma sombra aí com o tom sépia. Pode usar o rústico sépia, vai ficar bom. Eu já deixei aqui uma sombra na separação entre uma flor e outra. E no resto eu vou pegando branco e manchando no em volta. Porque a gente olha e tem a impressão que tem umas pétalazinhas aí soltas,
não necessariamente soltas, né? Mas que não são flores inteiras formadas. As flores que estão lá atrás, elas estão num segundo plano. Aí elas não ficam perfeitamente visíveis. Mas a gente olha, eles têm mais coisa ali atrás. Essa é a ideia, viu? Agora, com o branco, eu venho acentuando as pétalas daquelas flores que estavam mais formadas no nosso desenho. Olha só. Eu vou trazer o nosso desenho de volta. Tinta na quininha do pincel. Aí eu saio, ó, fazendo essa curvaturazinha aí, esse contorno da florzinha. E esfumaçando um pouquinho esse branco. E vou formando minhas flores. Essa daí aparecerá, né, 5 pétalas. A outra só apareceu 3. Eu vou colocar mais aí outra flor assim mais à frente, mas também ela não será inteira. Só as 3 pétalazinhas que vão aparecer. Mancha um pouquinho aí no em volta, pra gente olhar, eita, tem umas pétalazinhas lá atrás, tem mais flores, mas elas não precisam estarem muito formadas. E depois a gente ainda tem esses cabinhos, os galhinhos aí, né, que a gente vai fazer também. Olha só, já aparecem as nossas flores, né? Lembrando que os outros cachinhos serão feitos todos dessa forma. Vou fazer esse com vocês, para vocês terem um guia de cores e a noção de como tá elaborando, tá desenvolvendo aí esse trabalhinho. Eu não vou fazer um a um, porque é tudo igual. Aí eu escureci até um pouquinho mais aí, e melhorei a separação dessa pétalazinha. A gente vai olhando e vai arrumando conforme a gente goste. Aí atrás, olha, para não ficar só esse cachinho solto ali em cima, eu vou manchar um pouquinho também. Não vou colocar flores formadas, mas eu vou colocar umas manchinhas que a gente olha e diga, eita, tem mais flor aqui também. Olha só como isso aí vai ficar. Aí, no caso, a gente fez, né, da ideia que a gente fez um arranjinho bem grande. Tem um cachinho de flor aí bem grande por trás. Tô melhorando os verdes que eu manchei. Para o centro da minha florzinha, eu vou colocar uma bolinha, né, com amarelo limão. E vou fazer embaixo um contorninho com o sépia mesmo. Vem com o pincelzinho zero, olha, faz um contorninho embaixo do amarelo limão. Apenas isso. Bom, gente, olha só, eu fiz mais os outros cachinhos, né? Pintei todos os cachinhos que tinham aqui em volta. E para hoje, eu vou trazer só essa parte do nosso desenho. Depois eu volto com as luvas e essa tacinha pra gente pintar separadamente. O vídeo já tá grande, iria ficar muito grande pra gente fazer um todo, tá? Então, logo mais eu volto pra gente finalizar o nosso trabalho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!